E aí, galera, beleza? Meu nome é Alexandre e você está no Valiosamente, um podcast de conversa. O nosso convidado de hoje, ele é formado em administração de empresas, já teve empresa e hoje atua como corretor de imóveis. Ele é Daniel Medeiros. Tudo bem, Daniel? Muito bem. Melhor agora que eu estou diante de você. Prazer ter você aqui, viu, amigo? É uma satisfação, né? A gente se conhece uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. 4, 5 anos aí. Talvez, não recordo bem. E estou feliz por poder estar aqui participando do seu novo projeto aí do Valiosamente. É nóis. O que é que faz um corretor de imóveis? Explica aí. Ele Já só começou? vende... Já começou? Então bora. Basicamente ele vende casa, apartamento? Como é que é? Corretor de imóveis ele não vende apenas casas, apartamentos, ele vende também lotes, entre outras coisas. Então, assim, eu não gosto de chamar apenas corretor de imóveis, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ser chamado de consultor imobiliário. Tradicionalmente se conhece como corretor de imóveis, aquela pessoa que vende, como o próprio nome diz, imóveis. Mas, assim, o consultor imobiliário, ele é um profissional que semelhante ao corretor de imóveis, mas assim, eu entendo que o consultor imobiliário, ele precisa ter conhecimento um pouco de engenharia, um pouco de arquitetura e principalmente de economia. Por quê? Porque o cliente, se nós formos parar para avaliar, Alexandre, das decisões que... Ixi, eu estou te entrevistando, né? Mudou, mas pode ficar à vontade, viu? Pronto. Você pode inverter na hora que você quiser. Pode ser? Das decisões que você tomou na sua vida, qual que você considera que foi uma das mais importantes? Casamento. Casamento. Pronto. A segunda decisão, talvez mais importante da vida das pessoas, é a compra do imóvel. Por quê? Porque ela é um investimento que você vai fazer que envolve maior recurso financeiro. E a longo prazo, né? E a longo prazo. O financiamento hoje ele pode ir até de 30 a 35 anos. Eu confesso que a maioria dos meus clientes, em 10 anos, eles concluem o financiamento imobiliário. É comum de 10 anos pra cima, assim, 30 anos pagando uma casa? Pode acontecer. Quando você tem a aprovação do financiamento, se coloca o prazo máximo, né? Que pode ser de 30 a 35 anos. Mas geralmente os clientes eles vão recebendo um valor a mais, é um aumento de salário, é um 13º, é um período de férias, e aí vai lá e amortiza o financiamento, vai reduzindo o prazo. Quando é que tu começou? Quanto tempo já tu tá nessa jornada? Então, já estou há aproximadamente 3 anos como corretor ou consultor imobiliário, como você achar melhor. E antes disso, né, eu tive uns fracassos aí de algumas tentativas profissionais. E aí eu me aventurei na corretagem e tenho gostado. Tenho me sentido útil para a sociedade, tenho sentido um bom retorno financeiro e a cada dia eu não me imagino fazendo outra coisa. Teu objetivo profissional é esse, assim? Hoje eu me sinto realizado sendo um consultor imobiliário. Por quê? Porque eu me sinto útil. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, olha, eu estou querendo comprar um imóvel e eu até te peço desculpas, porque eu sou leigo. Eu não entendo muito. É a primeira vez que eu vou comprar um imóvel, eu nunca passei por isso, e eu queria que você me auxiliasse. Então, a pessoa está entregando boa parte da sua vida para você. Ela está te dando um voto de confiança. Quando você para analisar, o cliente ele te entrega muitas vezes o imposto de renda dele, ele entrega as faturas do cartão de crédito, ele entrega os documentos pessoais. Porque tem que comprovar a renda e tudo, né? Isso, tem tudo isso. Mas na fatura do cartão de crédito dele tem constando os locais que ele gosta de comer, os locais que ele gosta de comprar roupa. É confiança mesmo. Envolve confiança, né? Então eu me sinto realizado porque eu, como consultor imobiliário, eu mostro aos clientes os diversos caminhos que ele pode percorrer na compra do imóvel. Um dos caminhos, ele vai pagar uma taxa de juros menor, ele vai ter uma compra mais saudável, e há caminhos que há um risco maior dessa compra do imóvel. Então, eu gosto de participar com o cliente. Eu vivo com o cliente a compra dele. Então, eu falo, olha, eu vou me meter um pouquinho aqui, eu sei que a compra é sua, eu sei que é você que vai pagar, mas me permita participar com você. Então, eu vou te falar o seguinte, nesse caminho, se você for por aqui, você corre um grande risco
de lá na frente você ficar É o lance que tu inadimplente. falou de entender de economia, né? Exatamente, exatamente. A progressão do investimento e tal, né? Envolve também uma questão de empatia, né? Você se colocar no lugar do cliente, entender as necessidades dele, você se colocar nele, porque às vezes o cliente, por exemplo, ele acabou de casar. Você que casou há quanto tempo? 4 meses. 4 meses só? Somente. Somente. Que bom. Parece mais, né? Parece mais tempo. Pandemia. Então, casou há 4 meses. É você e Nayara, né? Por que vocês precisariam, por exemplo, de um imóvel com 3 quartos, 4 quartos? É uma família que está começando. Então, tem clientes que chegam para mim e falam assim, eu quero um imóvel com 3, 4 quartos. Sendo que a família ainda é muito pequena. E aí eu pergunto para ele, realmente você precisa de um imóvel com tantos compartimentos? Então, você precisa entender a necessidade do cliente. A localização. Qualquer venda, né, também. Vendedor no geral, né? Com Tu sempre teve essa veia de venda, assim? Essa pergunta é boa. Interessante que eu tô me sentindo à vontade, vou falar aqui. Vai. Eu passei quase 6 ou 7 anos, tu nem sabe disso, tentando medicina. Eu queria ser médico, porque os meus pais sonhavam em ter um filho médico. Então, eu não tinha ainda decidido o que eu ia fazer no vestibular. Então, eu achava bonitinha a roupa, tinha a questão do status, e os meus pais tinham esse sonho de ter um filho médico. Então, decidi fazer, me aventurei, fiz acho que umas 6 tentativas, em alguns momentos quase passei, mas não deu certo, né? Então, eu posso dizer que eu perdi um pouco de tempo da minha vida, mas, por outro lado, teve muito conhecimento que eu adquiri nessas frustrações. Então, respondendo a tua pergunta, vendas, quando foi que começou essa veia, esse negócio de vender, né? Então, eu já tive várias experiências com vendas, das mais bizarras até as mais profissionais, como a que eu tenho hoje. Mas para que você tenha uma ideia, eu já vendi trufas, né? Mas não só vendi trufas, eu vendi trufas. Eu aprendi a fazer trufas com uma amiga, o nome dela é Jéssica, e ela me ensinou... A Casulo? Não é a Casulo. É uma outra Jéssica. Jéssica Casulo, Carvalho. Inclusive, queremos você aqui, viu? A Jéssica Carvalho, enfermeira, ela me ensinou a fazer trufas. Sim, eu estava finalizando meu período de adolescência, então eu disse, não, preciso ganhar algum dinheiro. E aí eu comecei a fazer trufas. Chamei as minhas 2 tias que estavam com tempo livre. Olha, nós vamos agora começar a fazer chocolate e nós vamos vender muitos chocolates. E aí eu comecei a entrar em contato com pessoas que eu conhecia, amigos, colegas, e eu disse, olha, vocês vão começar a vender os meus chocolates. Então chegou um período que parecia um marketing multinível. Máfia das trufas. Não chega a ser máfia, mas parecia quase um Rinodê de chocolate. Porque eu coloquei 20 pessoas para vender chocolates para mim. Chegava a vender 1.000, 2.000 chocolates por mês. Pessoas vendendo para mim. E aí chegou um momento, eu cheguei até a comprar várias coisas, né, com essas vendas. Comprei geladeira, comprei fogão, várias coisas para mim com essas vendas de chocolates. Confesso que não durou muito tempo, durou acho que talvez uns 9, 10 meses, mas foi uma experiência muito bacana. Tu é aquele tipo de cara que vende qualquer coisa, consegue argumentar e tal? Então, essa pergunta, eu consigo vender aquilo que eu compro, que eu toparia comprar. Roberto Justus, essa frase aí. Tu tá ligado? Cara, foi o final de um aprendiz. Aí isso foi? Aí. Foi. Pronto. Ele falou que não ia... Ele pediu pra as 2 finalistas, uma vender a outra, né? Uhum. Aí uma tentou vender a outra. Aí ele falou, olha, se uma de vocês tivesse negado, recusado, eu tinha dado o prêmio agora. Sim. Porque você não pode vender aquilo que você não pode comprar. Que é meio polêmico, porque, poxa, a pessoa seria a segunda lugar do... Qual é o nome do programa? O Aprendiz, O Aprendiz. Sim. Ela seria o segundo lugar. Significa que ela era uma má compra? Não é. Eu acho meio exagerado. Mas, enfim, foi essa polêmica aí que aconteceu. Certo. Então, pronto. Aí depois eu tive uma outra experiência. Eu comecei a vender processadores de água. Sabe aquele famoso Superzon? Sim. Só que eu não vendia Superzon. Era uma outra marca, né? E aí eu comecei a vender processadores de água. Vendi só uns 6. Eu acho que eu durei aqui uns 4 meses vendendo processadores de água. Sim. E
achava interessante, né? A questão de você vender saúde para as pessoas poderem beber uma água mais saudável e também a questão da economia. Olha, né? Não tu já tá vendendo agora. Tu realmente tem venda. Já tá vendendo agora já. Vou puxar um processador de água para vender para ti agora. E como é que é o dia a dia de um corretor? O que o cara faz o dia todo? Então, período de pandemia ou antes de pandemia? Não, normal, né? No normal. Período normal, né? Então, o consultor imobiliário, ele tem vários campos de atuação, né? Quando você termina o seu curso de TTI, para você se tornar um corretor de imóveis... Só um momento, o que é TTI? Técnico de transação de imóveis. É um curso técnico que você faz para você ser corretor. Mas é necessário hoje em dia? Sim, formação, basta ter ensino médio, mas para você ser corretor, você precisa fazer o curso e pagar a sua anuidade do Cresce. Obrigatório. Obrigatório. Se você não fizer o curso, se você não pagar a sua carteirinha do Cresce, você vai estar exercendo a profissão de uma forma ilegal. Quando ele conclui, né, o curso, que ele agora se torna um corretor de imóveis, ele tem várias opções para poder trabalhar. Ele pode se filiar a uma imobiliária, ele pode trabalhar como autônomo, ou ele pode atuar trabalhando junto a uma construtora. Então, assim, o dia a dia dele, se ele não for autônomo, se ele tiver filiado a alguma imobiliária ou construtora, provavelmente ele vai passar alguns dias do mês dele dentro de um stand de vendas, alguns com apartamento decorado, esperando que aconteça uma situação de um cliente entrar naquela. Tu viu esse que tá montado aqui na frente? Não cheguei a ver. Muito chique, cara. Um negócio profissional, assim, cheio de LED, lâmpada. E é uma casa construída aí já, né? É um tipo modelo, um mini modelo. Sim, tem que ser, porque afinal aqui é um público diferenciado. Nós estamos aqui perto da Beira-Mar, né? Não revela meu bairro. Desculpe. Não, pô, tudo bem. Tô zoando, cara. Então a gente tá perto aqui da Beira-Mar e aqui realmente é um público diferenciado. Então realmente precisa fazer um stand, um decorado para atender um público. Mas é fogo, bicho. Os caras estão aí, pô. Maior, e a pandemia, né? A galera não... Então, desse tempo todo aqui que eu olho, eu vi, eu acho que uma pessoa parar. O que acontece? O stand hoje ele tem uma movimentação bem menor de pessoas, né? Para quem trabalha dentro do programa Casa Verde Amarela, que é um antigo Minha Casa Minha Vida, são imóveis de até 190 mil. O Bolsonaro mudou o nome, foi? Foi, mudou para dizer dizer que o projeto era dele. Caramba, cara. Pronto. Eu acho essas coisas, enfim. Enfim, vamos pular essa parte política. Vai. Então, assim, hoje as entradas nos stands, as pessoas visitando diminuiu bastante, né? Quem ainda trabalha com imóveis dentro do programa Casa Verde Amarela tem ainda uma movimentação que ainda é satisfatória, mas confesso que nos últimos meses reduziu bastante. Eu não sei se é por conta de pandemia ou é porque as pessoas mesmo estão mudando os seus hábitos, porque hoje, através de um aparelho celular, ela tem acesso a tudo. Inclusive ver um apartamento decorado. Tem 360 graus da casa e tal? Tem esse tipo Google... Existem hoje muitas construtoras que te permitem fazer um tour virtual 360 graus dentro do apartamento. Não sabia. Por exemplo, eu atuo muito pela construtora MRV e eles têm um decorado virtual. Eles criam uma sala mas isso é no stand, né? Que eles te dão um óculos que você... Lá não tem móvel nenhum na sala. Eles te dão um óculos 3D e que você se sente dentro do apartamento, né? Você faz todo um tour nesse ambiente aí e você pode ver o apartamento decorado como semelhante ao apartamento mesmo físico, né? Mas continuando a tua pergunta... Do dia a dia. Então, assim, tem essa opção de você poder trabalhar nos stands, né? E imóveis que têm valores mais altos, né? Eu confesso que tem colegas que já estiveram em stands, por exemplo, de imóveis a partir de 700 mil, 800 mil reais, que eles ficavam nos stands que se passava em torno de 4, 6 meses para entrar um ser humano dentro do stand. Imagina para ter a venda de verdade. Imagina para fazer o fechamento da venda. Eu confesso que eu não sei como é que o corretor tem estímulo ainda para poder dar esses plantões que praticamente não tem visita, né? Aí tu era desses caras, né, que ficava no stand? Sim, eu ia muito para stands para dar plantões e é aquela coisa, você vai na fé de que vai ter
visitas, né? Mas com certeza já houve situações de que eu voltei para casa sem ter atendido nenhum cliente. Mas assim, também hoje, principalmente nesse período agora de pandemia, existe muito a questão do home office, né? Então você pode atender os seus clientes de casa, você recebe alguém que é filiado talvez à imobiliária ou à construtora, esses departamentos, como a imobiliária, como a construtora, eles te fornecem alguns leads, né, que a gente chama os contatos. Alguns clientes Sim. que estão interessados em visitar, em saber mais informações sobre os imóveis. Aí tu liga e tal. Entre em contato, pode ser por telefone ou também via WhatsApp. No dia a dia normal, tu fica no escritório e sai pra ficar atendendo. Como é que é? Exato. Hoje, dificilmente eu dou plantões. Aliás, eu passei quase 1 ano sem dar plantões. Eu dei recentemente um. Mas porque eu já te falei, né? O número de visitas diminuiu bastante. E hoje, né, quando a gente passa ali pelo posto de gasolina, a gasolina aumentou bastante, né? Então, se você vai a um plantão e você volta para casa sem atender um cliente, você não ganhou nada naquele dia. Você só teve custo, né? Cara, a tendência depois dessa pandemia é mudar as coisas, né? A mulher já tá trabalhando em casa, pô. Exato. A empresa economiza energia, economiza internet, economiza um monte de coisa. As coisas vão mudar, né, cara? Muita coisa, muita reunião vai deixar de ser viajando, vai ser mais presencial. Eu confesso, assim, que acredito que as empresas que antes da pandemia, elas já tinham muito isso, talvez um home office, de saber atender os clientes de uma forma virtual, à distância, elas conseguiram lidar melhor com a pandemia, né, com os efeitos da pandemia. Já as empresas que não tinham isso tiveram que se adaptar muito rápido, né, correr e talvez até tiveram os seus processos ainda estão talvez com alguns processos inacabados. Enfim, alguns estão se adaptando, porque é uma tendência, né? Tem empresa que nem se adaptou nem nada. Quando teve o lockdown de verdade aqui, eu fui lá no centro comprar umas coisas e o cara tava atendendo na porta. Eu liguei pro lugar, tentei passar o WhatsApp, eu liguei pro lugar, aí ele, aqui não tem WhatsApp não, tem que perguntar, demorou pra atender já, né? Uhum. E aí, não tem WhatsApp não, eu não, queria passar uma foto do que é pra você saber, né? Era um negócio eletrônico lá. Ele, não, então tem que vir aqui, minha porta tá baixada, mas é só bater que eu... Caraca, bicho, nem entrega o cara tinha. Uhum. O caraca, bicho, um cara desse não é que ele não quer se adaptar, é porque ele não quer vender, parece. Eu não entendo não, como é que na realidade, a vida assim. do microempresário ela não é simples, né? O microempresário hoje no Brasil, ele paga muitos tributos. Mas o cara tá perdendo dinheiro, né? Com certeza, com certeza. É necessário, quando você pensa em ser microempreendedor, abrir um negócio, você precisa estar disposto a todo instante a se reinventar, né? Cara, eu sei como o corretor tu falou aí de arquitetura e tal, é a parte de urbanismo, de paisagem e tal, é? Precisa entender um pouco sobre plantas, né? Esse lance de plano de revitalização, essas coisas, tudo vocês estão por dentro ou não? Como assim plano de revitalização? Por exemplo, teve a revitalização aqui da Beira-Mar. Aí vocês estão por dentro e já vê que subiu o preço aqui e tal, ou eu tô pirando? Não, acho que tu deu uma esticada aí. Não é o nosso campo, não. Tu é o convidado perfeito, cara, porque eu não sei quase nada de corretor imobiliário. Fiz questão de não pesquisar muito pra botar minhas dúvidas em prática. Não, mas espero que após esse programa aqui, né, esse momento, você saia aí com conhecimento aí bacana. Com certeza, cara. Quem sabe em breve você me procura aí pra compra de um imóvel. Vai acontecer, tá ligado, né? Vai acontecer, se Deus quiser. Legal. Cara, falando em procurar. Não, vou deixar essa pergunta pra depois. O que é que a gente nunca... O que tu acha que nunca dizer a um corretor imobiliário? Consultor, né? Que você falou que prefere. Eu confesso que eu vou te dizer o que é que me deixa chateado. Vai. É quando o cliente ele faz eu ter muito trabalho, né? Porque assim, o nosso ganho ele só acontece se a venda é concretizada. Então o cliente ele vai, marca visita, vamos visitar 2, 3, 4 imóveis, ele manda a documentação, aprova o financiamento. Documentação de comprovação de renda, tá falando? Isso, para o financiamento dele ser aprovado. Financiamento dele aprovado.
Ele diz assim, pode mandar gerar o contrato, e aí você gera o contrato, isso tudo dá trabalho. E aí quando é na hora de assinar, ele fala assim, não quero mais esse. E eu já estou com um outro corretor vendo um outro imóvel. Então, eu confesso que isso não deveria ser dito ao corretor, porque realmente isso me deixa muito chateado. Imagina aí, viu, cara? E pra quem que tá começando agora, que quer ser um corretor, o que é que tu diria pra essa pessoa? Que conselho você daria? Então, primeira coisa, não só como em relação à questão de ser corretor. Qualquer profissão que você for escolher a seguir, pesquise sobre a profissão, né? Entenda sobre a profissão, pergunte a pessoas que já trabalham no ramo, veja também a questão do retorno financeiro, veja se há campo para trabalho, né? Se você não vai correr o risco de fazer um curso e aí depois você não poder atuar. Então, o conselho que eu dou é esse, que você converse com outros corretores, estude mais sobre o assunto. Cara, o que tu vê que o cliente mais busca quando ele tá comprando um imóvel? O que o cliente mais busca? Quando você vai comprar um imóvel, né, o cliente vai comprar um imóvel, ali é o novo lar dele. Isso para aquele que não é um simples investidor. Que não tá procurando comprar para alugar. Exato. Ali é o novo lar dele. Então, o cliente ele tem o quê? Ele precisa de um imóvel que atenda às suas necessidades. Então, às vezes ele só quer um imóvel se ele tiver varanda. Um apartamento se tiver varanda. Para mim não é importante a questão da varanda. Mas para ele, é. Por quê? Porque ele acha que a varanda dá uma sensação de liberdade maior para ele. Ele vai poder ir na varanda, olhar o que está acontecendo lá na rua. Então é conforto? Para ele, pode ser. Mas se a gente for parar para pensar, talvez um dos lugares que nós menos vamos no imóvel é a varanda. Então, assim, o mais importante é que o imóvel ele atenda às necessidades. Por exemplo, se for um imóvel que seja muito longe do trabalho dele, ele vai pensar, eu vou comprar um imóvel aqui talvez por um preço mais baixo, mas eu vou passar talvez 50 minutos, 1 hora para chegar até o meu trabalho. Então não é uma coisa só, né? Para cada cliente vai ter um... Exatamente, exatamente. É uma coisa pessoal, não é algo objetivo, é subjetivo isso, né? Tem algum cliente que te marcou, alguma história legal aí? Tem. Eu até... Não sei se eles vão ver esse podcast aqui. O senhor Carlos e a dona Arnete, né, foi um casal de clientes muito queridos. E uma coisa, sabe, Alexandre? Eu vou só abrir um parênteses aqui em tudo que eu estou falando. Boa parte dos meus clientes eles se tornam meus amigos. Massa. Porque existem processos que acontecem em uma semana se conclui. O cliente viu o imóvel, gostou, manda a documentação, é aprovado, assina contrato, em uma semana acaba. Mas existem clientes que não. Eu já tive clientes que eu passei em torno de 1 ano acompanhando eles. E o senhor Carlos e a dona Arnete, o senhor Carlos ele tem aproximadamente 60 anos. Agora imagina, o financiamento é liberado com a idade de até 80 anos. Então, o senhor Carlos, por ter 60 anos, ele só poderia ter um financiamento de 20 anos para ele. Então, o que significa isso? O senhor Carlos estava com uma idade de que ele tinha que tomar aquela decisão naquele momento. Porque se ele demorasse muitos anos, ele correria um risco de passar a vida inteira dele no aluguel. E o senhor Carlos, ele já passou por, vamos lá, 60 anos. Uma pessoa que tem 60 anos já pagou muito aluguel. Então, eles queriam muito isso. E quando eu os atendi, eu vi nos olhos deles de como eles queriam realizar esse sonho. Então, o senhor Carlos mandou a documentação, todo empolgado, definiu o imóvel que ele queria. Primeira tentativa, recusado o financiamento. Segunda tentativa, meses depois, o financiamento liberou menos do que o esperado. Foram em torno de 3 tentativas recusadas. Só na 4ª vez deu certo. Esse processo durou em torno de talvez de 8 a 9 meses.
Quando o senhor Carlos ele conseguiu finalmente comprar o seu imóvel, porque foi uma insistência de ambos. O cliente que não desistiu e eu como consultor que não desisti deles. Eu sempre falava, vamos lá, senhor Carlos, vamos acreditar. E o seu Carlos já estava meio que esmorecido. Já meio que acha, não, acho que não vai dar certo, não. Eu disse, não, seu Carlos, não vamos desistir, não. Continuar pagando aluguel. Não, exatamente. Vou ficar para sempre nisso. Eu disse, não vamos desistir. O cara nessa idade aí já sente que ele investiu, tipo, o dinheiro que ele gastou já foi várias casas, talvez. Isso, exato. E às vezes também existe a questão da sorte. O cliente fala assim, não, puxa vida, já tentei 3 vezes. Não, eu não tenho sorte, não. Não, eu acho que não é de Deus eu comprar esse imóvel. Então você começa a ver, você já começa com um consultor, em alguns momentos vai fazer quase um papel de psicólogo. Psicólogo do cara. O cliente fica esmorecido, quase deprimido. Eu disse, não, mas não vamos desistir, não. Então, assim, finalmente deu certo para o seu caso, dona Arnete, comprar o imóvel deles. Quando deu certo, o seu Carlos falou o seguinte, Daniel, eu quero saber o dia que você vai estar livre. Por que, seu Carlos? Porque eu vou chamar a minha família e eu vou fazer um coffee break e você precisa estar presente. Então, cheguei lá no apartamento do seu Carlos, o apartamento ainda alugado dele, e estava lá a família toda lá, e eu vi que a gratidão não era apenas do senhor Carlos e da dona Arnete, mas toda a família tinha uma gratidão pelo meu trabalho. Então, para mim, isso daí foi um motivo de extrema satisfação. Eu me sinto útil, né? Eu que um dia quis ser médico, né? E não deu certo. E hoje eu me sinto útil à sociedade como um consultor de imóveis. Tem a ver com cuidar de pessoas também, né? Exatamente. O que as pessoas deveriam ver mais, prestar mais atenção quando for comprar uma casa assim? Prestar mais atenção. Uma das coisas que você realmente é muito importante você observar é o quê? Localização. Né? Você tem que observar o quê? Se a área do imóvel ele não fica perto, por exemplo, de zonas de risco. Seja uma zona de risco para, por exemplo, vamos dizer que em um período de chuva possa acontecer um alagamento, né? O rio transbordar, você tem que avaliar isso. Outra coisa, se perto do imóvel não é uma região onde a criminalidade é alta. Esses lugares são os mais difíceis de vender, né? São lugares mais difíceis. Mas, por outro lado, as construtoras, por saber disso, elas colocam condições mais atrativas para que esses imóveis sejam vendidos. Cara, me perguntaram, eu saí perguntando das pessoas, né? Perguntas lá do meu trabalho, no WhatsApp, perguntei até na minha esposa. Perguntas que eu poderia fazer, né? Um consultor imobiliário. E a maioria das pessoas perguntava qual o melhor bairro e qual o pior bairro para se vender casa. Para se comprar, né? No caso. Mas isso é relativo, né? Isso é muito relativo, porque assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas é baseado em índice, por exemplo, em índice de criminalidade. Certo. Por exemplo, nós sabemos que hoje que o bairro Bom Jardim é um bairro que tem uma alta taxa de criminalidade, né? Mas assim, agora imagine uma pessoa que tem em um quarteirão daquele bairro, talvez ele tenha boa parte da sua família morando naquele quarteirão do bairro Bom Jardim. E aí eu ofereço para ele morar em um bairro onde, por exemplo, as taxas de criminalidade são menores, né? Um bairro talvez mais seguro. Para ele, talvez não seja o melhor lugar. Porque talvez mais importante para ele não seja estar em um lugar mais seguro. A família, né? Mas estar mais perto da família. Massa, entendi. Já ouvi isso aí. Então, essa questão é muito relativa. É claro que existem bairros que nós sabemos que tem um metro quadrado mais caro aqui em Fortaleza. É claro que muitas pessoas vão querer morar no Meireles, porque tem o calçadão da Beira-Mar para poder fazer a caminhada. Talvez algumas prefiram morar ali mais perto, lá no Luciano Cavalcante, bairro Guararapes. Por quê? Perto do Shopping Guatemi. Outras pessoas prefiram morar ali na Cidade dos Funcionários, bairro Cambeba, próximo ao Parque Del Sol. Isso é relativo, né? Então, vai depender muito da sua vida, de que realmente... Interessante. Quando eu te chamei, eu achei que
as tuas respostas iam ser mais, não, tá aqui o segredo do negócio, mas não é, né? Não, cada cliente é um cliente, né? Não, primeiro que eu não vim aqui para vender curso, né? E muito menos eu vou dizer assim no final, ó, arrasta para cima. Eu não vou falar isso. Tudo que eu tô falando aqui eu tô sendo eu mesmo. Olha, eu sou o consultor imobiliário, mas eu também sou o Daniel Medeiros nesse momento. Sim, então, assim, nesse momento aqui, eu tô falando a minha vida e eu tô falando um pouco do meu conhecimento, né? E a gente vai já falar do lado mais pessoal também. Inclusive, falando em arrasta pra cima, se inscreva no canal aí. No meio da chamada aqui. Se inscreva no canal aí, você que ainda não é inscrito. 90% das pessoas que assistem não são inscritas no canal. Por favor, se inscreva aí. A gente também tem o nosso canal de cortes, que são trechos pequenos das conversas, 5 minutos, 10 minutos, certo? E se inscreva, siga lá a rede social do Daniel. Já apareceu aí, vai aparecer de novo aí na sua tela, pra você seguir. Você tá com uma página, né, do Instagram, onde você tá divulgando mais aí ativo. Tô sim, mas... quem tá assistindo aí, quem quiser quero contratar aí o Daniel. Contratar? Não, contratar não, desculpa, não é esse o termo, né? Você tá falando com um ignorante, eu já falei que eu sou um leigo, né? Quem quiser aí comprar uma casa com você. Então, primeira coisa, fica tranquilo, você não vai assinar de início nenhum contrato comigo, você não vai precisar dar nenhum valor de sinal para poder fazer esse trabalho. Existem muitas pessoas que vêm falar comigo no Instagram, através de direct ou pelo WhatsApp, em que eu presto uma consultoria gratuita, eu dou um suporte, eu dou dicas, e aí é claro que a partir dessas conversas, se você tiver o real interesse de visitar o imóvel, de conhecer mais, aí é claro que no instante que você realmente finalizar o seu processo de compra e venda, aí eu recebo a minha devida comissão. Mas é interessante, Alexandre, que tem muita gente que pensa que a pessoa que está comprando é que vai pagar a comissão. Mas não. Quem paga a comissão é o vendedor. Seja o vendedor uma construtora ou então uma pessoa mesmo, uma pessoa física que está vendendo um imóvel. Qual é o teu arroba para a pessoa que só está ouvindo o áudio? Então, né? Você que quer acompanhar as minhas dicas que eu dou sobre financiamento imobiliário, você que quer saber sobre os lançamentos de imóveis na cidade, siga no meu Instagram, @dmedeiros. Consultor imobiliário, quase que eu esqueço. @dmedeiros, consultor imobiliário. Cara, casa mobiliada, falando de vendas ainda, casa mobiliada é mais fácil de vender? Casa mobiliada. Primeiro que a oferta de casas mobiliadas são poucas, né? Não é comum você encontrar tantos imóveis mobiliados, né? Mas assim, imóveis mobiliados, vai atender quem? Principalmente uma pessoa que talvez esteja necessitando de um imóvel que já tem os móveis, né? Por exemplo, vamos dizer que alguém mora atualmente em uma cidade que não seja Fortaleza, e aí vai precisar, por uma questão talvez de trabalho, vir residir em Fortaleza. Pressa, né? Pressa, não tem como trazer os móveis dele, um apartamento decorado, uma casa já mobiliada, que nós chamamos isso de porteira fechada. Porteira fechada. Porteira fechada. Quando você vai comprar um imóvel e já está lá com todos os móveis, nós chamamos de porteira fechada. Se você me perguntar por que a porteira é fechada, eu não faço a mínima ideia. Mas assim é o termo que nós utilizamos. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao falar da profissão de corretor de imóveis? Qual o maior erro de falar? Eu acho que, assim, primeiro que as pessoas poderiam valorizar mais o corretor de imóveis. Assim como também o corretor de imóveis, alguns precisam se valorizar mais, né? Então, o erro, eu acho que o principal é não valorizar o profissional. É achar que ele é apenas um cara que está querendo a comissão, cara que está querendo dinheiro. Exatamente. Por trás de um corretor de imóveis há um ser humano, né? Alguém que tem família, alguém que tem contas a pagar também. Então, não é simplesmente um cara que está querendo vender imóveis. Ali é um trabalhador que acorda cedo, é alguém que está disposto a lhe ajudar na compra do seu imóvel. Ele não está simplesmente interessado em fazer uma venda. Ele quer que você faça a melhor compra possível. Qual é a melhor parte que tu acha de ser corretor de imóveis? Tem umas coisas muito legais. A primeira coisa, eu já trabalhei, né, em empresa privada,
já tive a carteira assinada, já tive que cumprir, né, aquela carga horária de 40 ou 44 horas semanais. E depois eu fui microempresário, né? E aí, não sei se a gente vai falar sobre isso ainda no programa, não sei se a gente vai falar. E eu fui microempresário, tive um restaurante e não tinha vida. Eu não tinha vida. Então eu trabalhava 14 horas por dia e eu não tinha mais tempo para ficar com a família, eu não tinha um tempo para lazer. Hoje, como consultor imobiliário, eu não tenho carteira assinada, eu presto um serviço a uma construtora, mas eu não sou obrigado a cumprir uma carga horária. Então eu trabalho nos dias que eu quero trabalhar. Massa. Se amanhã eu não quiser trabalhar, eu não vou. É o meu dia que eu estou me dando de folga. Então essa liberdade é fantástica. Que é um dia que eu posso... hoje eu não quero ir trabalhar. Hoje eu quero ir na beira-mar ver o pôr do sol. E aí eu vou, chamo a minha noiva, vamos lá ver o pôr do sol. Quem está num trabalho comum, carteira assinada, muitas vezes ele está dentro do escritório, ele chega de manhã, muitos pegam um ônibus lotado, ou vai de carro, e ele chega de manhã ainda com sol fresquinho, né? Aquele sol da manhã, aquele sol gostoso. Quando ele sai do escritório, ele passou o dia inteiro ali trabalhando, às vezes as janelas fechadas, cortinas, ele sai do escritório e já está de noite. Boa parte do dia dele ele viveu naquele lugar, naquele local, naquele escritório. Então ele deixou de contemplar muitas coisas do dia dele. Ele deixou de contemplar o sol, ele deixou de contemplar se houve uma chuva. Ele perdeu muitas coisas dentro do escritório. Mas eu entendo, é claro, existe uma necessidade, é claro. Eu não vou você não está fazendo julgamento de valor, você está falando da sua vida, né? E qual a pior parte de ser um corretor de imóveis? Então, se eu falei que era vantagem ter as liberdades, de poder ter mais tempo, o fato de não cumprir uma carga horária, como um vendedor que não tem carteira assinada, você começa um mês para matar o seu leão de cada dia. O que acontece é o seguinte: eu como consultor imobiliário, só ganho se eu fechar a venda. Então, se eu começar o mês e terminar o mês sem fechar uma venda, naquele mês eu não ganhei nada. Se tu fizer todo dia essa escolha aí, não, hoje eu vou para beira-mar, como tu disse aí, já era, né? Aí é melhor trabalhar vendendo talvez algumas coisinhas na beira-mar do que ser corretor. Que tá sempre lá. Cara, me fala um pouco da tua saga aí como empreendedor, que tu abriu o restaurante. Era de comida japonesa, né? Então, senta que lá vem história. Manda. Antes de abrir um negócio, eu trabalhava em empresa privada, eu trabalhava em um hospital, né? Antes eu queria ser médico, né? Acho que eu quis ser médico e não fui trabalhar em um hospital não como médico, mas na área administrativa, que era a área da minha formação. Trabalhei por quase 2 anos no hospital, na empresa privada, e chegou um momento que eu cheguei para o meu chefe e eu disse assim: olha, não dá mais, eu não estou mais feliz aqui. Eu quero empreender, eu quero ter um negócio para mim, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Interessante que quando nós falamos isso, nós só pensamos no bônus. Nós só pensamos nos pontos positivos. Na liberdade. Sim, na liberdade. Nem tanto na liberdade, mas você se imagina o quê? Sendo um empresário. Ganhando dinheiro, mandando nos outros. Você imagina logo franquias. Você imagina, eu vou ter várias lojas na cidade, eu vou ter vários funcionários trabalhando para mim. Então, você pensa, de certo modo, você, por uma questão talvez de ego, você acaba em algum momento sendo um opressor. Eu que trabalhava, eu que era oprimido, agora eu vou poder ter vários empregados. Mas não, na realidade, você tem uma equipe, né, que trabalha, são pessoas que de uma forma conjunta te auxiliam a chegar ao sucesso. E interessante que quando eu abri meu negócio, que era um restaurante de comida brasileira e comida oriental, eu vi o quanto era importante a minha equipe. Quanto eles tinham papéis que já eram pré-definidos e que sem eles eu não poderia trabalhar naquele dia. Eu dependia da minha equipe. Não dava para tu fazer tudo sozinho, né? Por mais que o microempresário,
tem pessoas que pensam que o microempresário, aquele que está começando um negócio, que são boa parte dos brasileiros que decidem abrir um negócio, que são microempresários, o que você passa? Quando você, por exemplo, você vai em um local que tem várias lojas. Por exemplo, vai ali no Lago Jacareí. Você vai fazer sua caminhada, ou você vai passear com os amigos. Aí você olha aquela loja de açaí, por exemplo. Ou você olha aquela pizzaria. Aí você imagina, caramba, tá ganhando muito dinheiro esse cara aí. Nós que estamos de fora, nós não temos a real noção do que acontece com o microempresário. Ele é aquele que chega primeiro, ele é o último a sair. Ele é aquele que só vai ter o prolabore dele, o dinheiro dele, se sobrar. E muitas vezes não sobra. Ele é aquela pessoa que dificilmente vai tirar férias. Ele é aquela pessoa que provavelmente não vai ter 13º. Então a vida do microempresário, ela é muito difícil aqui no Brasil. Normalmente, né? Porque tem o outro lado também dos caras que ganham dinheiro só na custa do pobre mesmo, né? Existem pessoas... Porque assim, nós temos que pensar o seguinte, que a pessoa que está abrindo um negócio foi uma pessoa que se arriscou. O nome empreender é você se permitir a se arriscar. Sim. Isso daí não dá para tirar de mérito da pessoa. Não né? dá. Foi alguém que saiu da sua acomodação, do seu lugar de segurança e decidiu empreender. Então ele decidiu correr os riscos. Então ele abriu um negócio, ele teve sucesso, méritos dele. Ele não está oprimindo os funcionários, os colaboradores, porque ele teve o sucesso. Pelo contrário, no instante que ele está ali dando ofertas de emprego, ele está ajudando pais de família. Sim. Né? Então, assim... Eu quis dizer o cara que é ruim mesmo. O cara com milho empregado. Com certeza, com certeza. O cara que paga pouco porque ele quer pagar pouco e ele tá ganhando, tá nadando na grana. Que é uma coisa que eu sou revoltado, cara. Pois é. Na realidade, a gente se intitula muito isso ao microempresário. Mas, assim, boa parte dos microempresários que eu conheço não são dessa forma. Mas é claro que são exceções. E isso aí não está vinculado ao fato dele ser o chefe, o microempresário. Sim, é ser humano. É uma questão ruim mesmo de caráter. Sim, né? Com certeza. Qual foi o maior aprendizado que tu teve aí nessa saga? Então, eu abri um negócio, né? Utilizei meus recursos pessoais para poder abrir esse negócio. Precisei também pedir empréstimo bancário para poder montar um negócio montar um negócio, hoje você montar uma loja, você vai gastar no mínimo aí uns 50 mil reais. Principalmente que eu cometi alguns erros. Eu estava alugando um ponto comercial, um ponto que não tinha estrutura nenhuma para receber o meu negócio. E eu reformei o ponto comercial inteiro com os meus recursos. E nenhum desses valores que eu utilizei foi descontado dos aluguéis que eu paguei. Nem diluído no cliente, né? No produto e tal. Não. Então, assim, para mim esse foi um grande erro que eu cometi. Um outro erro também que eu cometi nesse período foi de não fazer um bom planejamento. Quando você, às vezes, está com a sede de ser empreendedor, você quer montar um negócio, você fica tão ansioso que você acaba não fazendo o devido planejamento. E eu vou utilizar uma frase, eu esqueci o autor agora, me perdoe. Quando você falha no planejamento, você está planejando falhar. E foi isso que aconteceu. Eu não fiz o devido planejamento. Eu montei o meu negócio em um lugar que praticamente não haviam casas. Era um lugar escuro, era um lugar deserto, que havia apenas uma faculdade. E eu montei meu negócio inteiro, confiando de que aquela faculdade seria suficiente para manter o meu negócio. E essa parte é até um planejamento bom, né? É esse ponto, né? O que acontece é que eu apenas vi a faculdade. Era necessário ver, por exemplo, outros públicos, né? E outra coisa, faculdade funciona só de segunda a sexta. E aí, sábado e domingo? Verdade. Como é que fica? E sábado e domingo. E sábado, se eu não me engano, é o que mais tem, né? Para restaurante é o mais importante, assim. Geralmente sim. Mas assim, deixa eu contar mais histórias sobre... Posso contar conte o mais? que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Então, vou te contar algumas histórias das experiências que eu tive, né, como microempresário. Interessante que eu comecei, né, com essa ideia, né, de ter um negócio e tudo. Eu não fazia a real noção, eu não tinha a real noção do quanto era difícil. E realmente eu chegava muito cedo lá no restaurante e saía bem tarde,
correndo até risco, né, de assalto, entre outras coisas. Então, tive que lidar com muitas coisas, tive que amadurecer muito com as experiências. Tu tinha quantos anos quando tu abriu? Não quer falar a idade, né, cara? É a idade... Não precisa falar a idade agora. Fala a idade que tu tinha quando tu abriu. Vai cortar essa parte aí? Não, eu vou cortar se tu quiser. Tu não vai falar a idade? Não, eu quero falar. Tá bom. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu te contar uma história curiosa e uma história engraçada. Mano. Quando fui para montar meu restaurante, eu fiz umas divisórias de gesso para poder melhorar o design da loja, né, e tudo. E aí, só que o que acontece? O pessoal lá que foi fazer o trabalho lá com o gesso, eles não fizeram um trabalho muito legal. Então o gesso ele era meio mole. E ele era tipo uma divisória que as pessoas poderiam se encostar. Imagina você se encostar talvez em um muro. Então, o que foi que aconteceu? Certo dia, final de semestre da faculdade, movimentação grande lá no meu restaurante, último dia de prova, meu restaurante lotado, dentro e fora. Último dia de prova? Último dia de prova na faculdade, que havia... prova, teste, certo. Não. Então, o semestre estava acabando lá da faculdade, afinal eles eram os meus principais clientes, né? Então, foi um dia muito movimentado. E aí, o que acontece? Música tocando, truando, aquele momento que o pessoal tá lá curtindo. E aí um rapaz que tinha um corpo um pouco mais avantajado... Tipo eu, vai. Não ia falar sobre isso, mas vamos lá. Então, assim, um rapaz que tinha um peso um pouco fora do normal, um pouco acima do peso, né? Ele se encostou na parede, fez uma pose lá, naquela pose quando você quer se amostrar para as meninas, né? E aí botou a perna para trás, botou o corpo para trás. Bum! A parede cai junto com ele, com o meu restaurante cheio. E aí eu tinha que lidar com aquela situação de tipo, o movimento, pedidos, uma pessoa cai dentro da minha loja. Não caiu em cima de ninguém não, Não, né? Não caiu em cima de ninguém. Só a parede da minha loja que caiu dentro da loja. Certo. Então, e essa situação aconteceu umas 2 vezes. Só para você ter uma ideia. Com a mesma pessoa não, né? Não foi com a mesma pessoa, não. Uma outra coisa também é que já no final do meu restaurante, que eu já estava mal, né? Já estava terminando todos os meses no vermelho, eu já estava indo fazer entrega. Além de cuidar da loja, eu saí em alguns momentos para fazer o delivery. Eu lembro que assim que a gente se conheceu, tu me falou várias histórias. Exato. Não foi fácil. Não foi fácil. Marcou, sabia aquela conversa? Assim Foi. como uma outra que já eu cito, marcou essa conversa aí, cara. Caramba, o cara fez um restaurante. Tu me contou mais detalhado do que tu tá contando aqui, né? Aí eu tirei alguns... Sabe quando tu aprende com outro? Aí, não, se eu montar uma empresa um dia, já sei que aquele caminho eu não vou tomar, porque fulano me falou. Uhum. É interessante que eu sabia que eu não estava bem. Eu sabia que meu restaurante poderia falir a qualquer momento, mas para as pessoas de fora estava tudo bem. E interessante que eu, às vezes, andava ali próximo ao restaurante e as pessoas que sabiam que eu era o proprietário, elas não me chamavam apenas pelo nome. Elas falavam, e aí, doutor Daniel? Sendo que eu não era médico e nunca tinha feito um doutorado, né? Então, e aí, doutor Daniel, tudo bem? Então as pessoas me chamavam de doutor porque eu era proprietário do restaurante. E à medida que as pessoas falavam aquilo, eu refletia. Eles não sabem... Não tem a mínima ideia do que eu tô passando. Do que eu estou passando. Então, foram histórias que me marcaram, que me fizeram amadurecer. Hoje, se alguém quiser abrir um negócio, vem falar comigo, ou melhor, não vem falar comigo. Consultoria. Porque talvez eu te desencoraje um pouco, né? Porque realmente... Mas isso é bom, né? Não dá é um fácil. gelo na pessoa, que se a pessoa não tiver certeza, ela desiste na hora. Eu sou a favor dessa filosofia. É verdade. Realmente, se você deseja montar um negócio apenas por uma forma impulsiva, não abra. Quando eu fui ter o aconselhamento, né, de pré-nupcial com a minha esposa, quando a gente era noivo, a primeira aula, entre aspas, que a gente teve foi: não casem.
Foi 1 hora falando de motivos pra não casar. Ó, a responsabilidade é essa. Você vai ter que fazer isso. Se você quer sair fora, a hora é agora. Isso aqui não é pra brincadeira. Isso aqui é pra vida inteira. É um casamento. Você tá firmando um compromisso na frente de Deus e tal. A gente saiu de lá assim. Caraca, mano. Se a gente tivesse só no oba-oba, se a gente tivesse fazendo besteira e tudo, a gente tinha desistido na hora, cara. Sim. Aí desde esse dia eu sou a favor dessa filosofia. Mas é legal, né? Desmotivacional. Dá um choque de realidade, né? Agora a gente vai para um quadro chamado O Que Ninguém Pergunta. São perguntas que eu pensei aqui, perguntas que me deram de dica para eu falar aqui. São perguntas que ninguém pergunta para um corretor imobiliário. Cara, tu já vendeu casa assombrada? Eu acho que ninguém pergunta isso. Pois assim, a gente vende a casa. Tipo, quando a gente vende, a gente não acha que é um encosto lá no imóvel, né? Sim. Né? Então, mas tu assim, nunca teve nenhuma história dessa? Não, eu nunca tive nenhuma história, não. Eu também nunca vendi assim, ó, compre a casa e ganhe um encosto. Eu também nunca fiz esse tipo de negociação. Já tentou comprar a casa de cliente? Comprar a casa de cliente. Olha, se eu tivesse recursos financeiros, talvez para comprar a casa do cliente, quem sabe, né? Tu já vendeu bem barato porque tu tava de saco cheio da pessoa insistindo? Botou tua comissão lá no chão e tal. Então, existem limites também, né, para você poder dar desconto, né? Na realidade, os descontos nós damos a ponto de não comprometer a nossa comissão. Sim. Então, os descontos que nós damos, porque assim, eu entendo que nós temos 2 clientes. Sim. O comprador, aquele que está interessado em comprar um imóvel, e o vendedor, né? Aquele que deseja vender o imóvel. Então, eu como consultor imobiliário, eu estou ali no meio dos dois. Eu estou fazendo uma intermediação de um negócio imobiliário. Então, eu tenho que atender os 2 clientes. E às vezes existe um limite do vendedor de dar desconto. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Manda. Já houve uma situação de que eu aceitei reduzir um pouco a minha comissão. Mas não é por esse motivo, né? Da pessoa enchendo o saco. Não foi porque a pessoa estava enchendo o saco. É porque eu sabia primeiro. O meu cliente era um cliente que eu já estava acompanhando em torno de 1 ano já. Então, era necessário uma força-tarefa, uma força conjunta para que se pudesse dar certo aquela compra, né? E venda, né? Então, eu precisei barganhar com o vendedor e dizer para ele, olha, se tu não baixar mais esse preço do teu imóvel, tu não vai conseguir vender. E eu vou te dizer uma coisa, faz a tua parte, diminui um pouco o teu preço, que eu aceito reduzir um pouco a minha comissão. E olha que é difícil o corretor de imóveis fazer isso. Eu acho que ele nem deve. Porque quando ele faz isso, ele está desvalorizando a classe todinha, né? Exato, não é só o seu trabalho como profissional, mas toda a classe. O que é que tu acha do MST? Tu já deve ter percebido que não é para levar 100% a sério essas perguntas, né, desse quadro. Então... Tem alguma história dessa de cliente do MST? Não, eu nunca tive nenhum cliente que já foi do MST ou que é do MST. Mas, assim, eu espero que nenhum deles invada a terra de nenhum dos meus clientes, né? Nem a minha. Quando o corretor vai comprar uma casa, tipo, tu vai comprar uma casa, tu pede pra um amigo teu vender pra ti ou tu se vende? Peraí, não, repete a pergunta que eu não entendi. Quando tu é um corretor, tu vende casa, corretor, mas tu quer comprar uma casa, tu mesmo vende pra ti? Opa, essa pergunta é boa. Essa pergunta é interessante, né? Então vamos lá, vamos dizer que eu queira comprar um imóvel pra mim, né? Então, o que acontece? Se o imóvel ele estiver ainda nas mãos da construtora, ainda estiver na posse da construtora, eu posso ser o próprio corretor da negociação. Dessa forma, eu vou economizar quando se refere à questão da minha comissão. Tem algum desconto especial? Tem um desconto. Tem, né? Não tem um desconto a mais. Existe o fato de que a comissão que eu receberia, né, acaba se tornando um desconto para mim, né? Que é tua, né? Exatamente. Sou um pobre lascado, não tenho renda fixa. Me mandaram essa pergunta. Não tenho bens e quero comprar uma casa. Como eu faço? Então,
Eu até postei, vou fazer propaganda aqui no meu Instagram, né? Fica à vontade. Né, @demedeiros consultor imobiliário. Eu falei sobre isso no meu Instagram recentemente. Como comprar imóvel sem ter dinheiro? Né? Como é possível isso, né? Então, assim, existem situações hoje que algumas construtoras elas estão te permitindo hoje dar de sinal, porque, assim, a grande dificuldade hoje dos clientes é o quê? Poucos recursos para dar de entrada. Sim, né? Imagino. Então, são poucos recursos. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele tem o quê? Ele tem R$100 na carteira. Existem construtoras hoje que te permitem dar de sinal apenas R$100. E aí você parcela o restante da entrada em até 72 meses. Fora que tem umas cidades que não são tão povoadas que tem um preço, uns terrenos bem barato, né? Tem sim. Uns terrenos bem barato. É verdade que alugar a longo prazo sai um melhor investimento do que comprar? Alugar a longo prazo é melhor do que Se tu for considerado a longo prazo como investimento, alugar não é melhor? Então, vamos refazer a pergunta. Por causa de deixa eu te explicar, é porque se você aluga uma casa, quebrou o negócio na parede, você não vai lá ajeitar. Você às vezes ajeita, desconta do aluguel, você não tem compromisso nenhum com aquilo ali. Mas ao mesmo tempo tem o lado de você tá investindo num negócio que você não tá pagando, né? Não é seu. Então, a pergunta é, comprar ou alugar um imóvel? Qual é o melhor momento, né? Geralmente as pessoas iniciam, pelo menos os meus pais, e assim vai passando de geração em geração, a maioria das pessoas iniciam em um aluguel, né? Por quê? Porque tem poucos recursos para dar de entrada, ou então, às vezes, você tem um sonho de ter um imóvel. Um imóvel que vai ser, não, eu quero poder ter um imóvel do jeitinho que eu sempre sonhei. Sim, sim. E naquele momento você ainda não está com uma condição financeira que te permite viver aquele sonho. Então talvez seja interessante você realmente iniciar com um aluguel por conta disso. Mas assim, tudo tem que ser avaliado. Por quê? O aluguel tem a grande desvantagem, porque todos os meses está saindo um dinheiro pelo ralo da torneira. Ou então você está jogando no lixo, porque é um dinheiro que você não está construindo um patrimônio. Você está todos os meses lá, tem um reajuste anual, então todos os meses você está perdendo dinheiro com aluguel. Então, se você tem um sonho a curto prazo, vamos dizer que você daqui a 3 ou 5 anos deseja comprar um imóvel que é de acordo com o teu sonho, dessa forma, eu como consultor imobiliário, eu vou perder essa venda agora. Eu vou perder a venda, porque eu poderia estar vendendo um imóvel para essa pessoa. Mas assim, o que eu recomendo como consultor? Vai para o aluguel mesmo. Começa com o aluguel. Mas isso se o teu sonho ele estiver próximo de ser realizado. Se não for, agora, se for um imóvel que realmente, não, eu só quero se for um lote no Alphaville, eu só quero se for aquela casa de 1 milhão, aí você tem que avaliar, porque talvez, se a tua situação financeira atual ou dos próximos meses não te permita viver esse sonho, baixa um pouquinho o degrau, baixa um pouquinho a bola, porque talvez esse teu sonho... Até porque depois você pode construir mais, né? Pode construir, né? Então, assim, às vezes você quer sonhar alto demais, não sei por qual motivo, e acaba não realizando o sonho. Sim, acaba não tendo nada, né? Acaba não tendo nada. Então, se passam os anos, se cria uma acomodação, você vai viver naquele aluguel, mas uma acomodação que, ao mesmo tempo, tem uma frustração, por saber de que você ainda não tem um imóvel, você não está construindo um patrimônio. Então, para fechar, se você tem um sonho de ter um imóvel, no seu estilo, de como você realmente gostaria, mas é um sonho que pode ser realizado a curto prazo, que curto prazo eu falo 3, 5 anos, vai para o aluguel. Ou então, baixa um pouquinho a bola, vai, compra um imóvel, mas não é um apartamento tão grande. Mas para que você precisa de um apartamento tão grande? Talvez seja só você e a sua esposa. Começa de pouco. Quando a gente escuta as histórias dos nossos pais, eles começaram do pouco e eles foram construindo patrimônio. O que acontece é que nós somos hoje uma geração que a gente já quer começar lá em cima. Nós já queremos ter o mesmo patrimônio que os nossos pais têm. Então, às vezes, a gente precisa realmente dar um choque de realidade. Vamos começar devagarzinho, vamos começar com um imóvel mais simples, constrói um patrimônio. E aí, futuramente, quem sabe, você já com seu patrimônio, você vende o apartamento e aí você compra
o imóvel dos seus sonhos. A gente tá tomando aqui um chá de capim santo aqui que o Daniel trouxe, que geralmente eu pergunto aos convidados qual é a bebida preferida dele. E aí o homem falou chá de capim santo. Eu, vixe, ele na minha cabeça, né? Como é que eu vou comprar esse negócio? Aí ele falou, não, mas pode deixar que eu levo e faço. Tu gosta... Por que esse negócio de chá? Tu gosta de chá? Tu é o cara do chá? Então, né? Confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha na hora que você me perguntou sobre a minha bebida favorita, né? Que eu acho que você esperava qualquer tipo de resposta. Uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola, né? Alguma coisa assim parecida. Mas eu acho que chá você não esperava. Então, como foi que eu comecei esse negócio de tomar chá de capim santo, né? Eu adoro café. Gosto muito de café desde que eu sou adolescente. E eu estava tomando muito recentemente, há uns 2 anos. Tive uma gastrite. A história clássica essa aí. Gastrite, um H. pylori. História clássica aí de quem bebe muito café, Coca-Cola, essas coisas assim. Então, comecei a sentir um ardor aqui, aqueles sintomas Clássicos. que todo mundo, né, todo mundo tem gastrite sente, né? E além disso, também tive um H. pylori, e aí uma bactéria, né? E no caso... Não pode comer um monte de coisa e tal, Não, né? caramba, eu gastei uns R$500 só de remédios para combater esse H. pylori. Então, assim, era necessário eu deixar de tomar o café. E era complicado. Na minha casa, tenho acho que umas 2 máquinas de café expresso. Eu não sei porque... Cara, se quiser doar, se não estiver mais utilizando, a mulher é doida por café, viu? Então, quem sabe? No caso, então assim, o café ele ficava à minha vista. Sim. E aquele café, final de tarde, você quer tomar, aquele momento que o pãozinho sai quentinho. É massa, não tem igual não. Pois Café com pão e manteiga. E se tiver uma boa companhia, aí pronto. Mas isso aqui é por quê, Tio? Calma? O capim santo especificamente? Pois é, então eu precisava substituir o café, né? Então a minha futura sogra, mãe da minha noiva, ela falou, olha, o capim santo é um chá que é muito saboroso e ele é muito benéfico à saúde. E aí, de início, eu tive uma certa resistência, né? Porque culturalmente, você imagina que o chá é apenas para uma situação de quando você está enfermo, né? Mas aí, no caso, não. Ela disse, não, você toma aqui para substituir o café, é um chá saboroso. Então, no momento que eu tomei a primeira vez, eu já gostei do sabor. E aí, ela ainda fez mais por mim. Ela cortou uns pezinhos de capim santo para mim lá da casa dela, mandou para mim, e aí eu plantei na minha casa. E pronto. Eu acho massa esse negócio da pessoa que tem horta em casa, pessoa que tem, tipo, coisa que usa da própria terra, tá ligado? Eu acho massa. Eu tenho preguiça pra caramba de regar a planta, cuidar, essas coisas. Mas eu acho massa a ideia. Nayara gosta também. Mas é legal, né? Porque, assim, em um momento de necessidade, você já tem na sua própria casa, né? Não precisar ir atrás de farmácia, tudo isso. Então, assim, o meu trabalho também, voltando, o meu trabalho, em alguns momentos, ele é estressante, principalmente final de mês, que tem cobranças para fechamento de vendas, né? Então, a minha maior cobrança é a nossa cobrança pessoal, né? Bater meta e tal, Bater né? metas, entre outras coisas. Então, assim, havia dias que eu estava muito estressado. Então, eu consegui substituir o café e eu encontrei no capim santo uma bebida que me acalmava, né? Porque o capim santo ele tem esse poder, né, de trazer esse benefício à saúde. Eu tomei um Monster ainda agora e tu veio com um capim santo. Meu cérebro não tá entendendo nada aqui. Então, o capim santo, ele ajuda a combater a ansiedade, ele ajuda a reduzir o estresse. Então, pronto, na minha profissão e nos meus dias a dias, o capim santo caiu muito bem. E às vezes eu tenho uma recaída de querendo tomar um café, né? Mas aí o capim santo ele tá muito acessível na minha casa. Isso é bom. Hábitos e tal, Eu né? recomendo aí para quem tá assistindo aí o podcast aí, vai lá, planta na sua casa aí um capim santo aí que você vai se dar muito bem, você vai gostar muito. Mas tu antes não tomava chá, não? Como assim, se eu tomava antes? Chá. Tomava, mas só em Começou com situações de que eu tava doente, né? Aquele famoso chá de boldo.
Tô saindo um pouquinho agora do profissional, assim. Quer falar mais alguma coisa sobre a tua profissão? Se em algum momento. Teve Olha, alguma pergunta que eu em não algum fiz? momento aí que você falar das perguntas pessoais, talvez caiba aí. Beleza. O que é que tu gosta de fazer no tempo livre? Então, o que é que eu gosto de fazer no tempo livre? Quem é o Daniel no final de semana? Quem é o Daniel no final de semana? O Daniel no final de semana é um Daniel que gosta de curtir a família. O Daniel no final de semana é um Daniel que gosta de estar na igreja, né? De servindo, gosta de estar lá com os irmãos, aprendendo. Então, o Daniel do fim de semana também é o Daniel que acaba trabalhando muito. Porque sabia que o corretor de imóveis... A ele galera trabalha... procura mais no final de semana, que é quando tá livre, sim, né? Sim. Nós acabamos trabalhando mais no fim de semana. Tá aí um trabalho que eu acho que não daria pra mim, bicho. Pra mim é o final de semana, cara. Se eu recebo uma mensagem do trabalho, eu já fico irritado já. Uhum. É fogo, cara. Mas, por outro lado, existem dias na semana que o trabalho é bem mais leve, né? E outra coisa, por ser um trabalho autônomo, né? Você define se vai querer ou não trabalhar naquele dia. Mas aí então, também tem um sustento, né? Aquele Com lado certeza. negativo lá que tu falou lá. Com certeza. Tu gosta de sair pra algum lugar. Tu é mais caseiro, né? Pelo que tu tá falando aí. Eu sou bem mais caseiro, né? Eu gosto de estar com a família. Às vezes eu gosto de não fazer nada. Nada é legal, né, cara? É legal, cara. Às vezes você não precisa ter a obrigação, porque eu tenho que ir assistir um filme, porque eu tenho que ir ao cinema, porque eu tenho que ir ali fazer uma caminhada. Não, às vezes não fazer nada é bom. Tu gosta de curtir um restaurante? Gosto. Eu vejo umas postagens tuas. Gosto. Ir lá naquele restaurante lá mineiro lá. Eu e a minha noiva, nós gostamos muito de restaurante. Nós gostamos de cozinhar, né? É mesmo? Sim, nós Eu não sabia desse lado teu aí, cara. Nós gostamos de cozinhar. Cozinham juntos e tal. Às romântica, né? Cara, no começo, ela se apaixonou, assim, aquele início, né, de namoro, tá Sim, conhecendo conquista. a conquista e tudo, mas eu acho que realmente eu conquistei ela pra valer, foi mesmo na barriga, fazendo a minha comida pra esposa ela. era gerente de uma rede aqui de restaurante grande, e ela mandava uns negócios, velho. Uhum. Ficava difícil de esquecer a mulher. Pela barriga o negócio. E agora você falando isso, eu lembrei que recentemente ela tava me cobrando, olha, no começo do namoro, você direto fazia comida pra mim. Eita. Agora você não quer fazer, agora você me leva pra sair. E você pensa, não, eu tô sendo gentil, eu tô sendo cavalheiro. Sim, tô subindo o nível, né? Ela fica mais confortável no restaurante. No restaurante, né? Que interessante. Um chefe de cozinha diz, não, mas não, eu quero você fazendo pra mim. Enfim, né? É importante você saber equilibrar. E o que é que não pode faltar na tua geladeira lá? Que tu gosta de... Qual é a tua comida preferida que tu gosta de cozinhar? Reformulando a pergunta. Qual a comida preferida que tu gosta de fazer, cozinhar? Comida preferida. Eu não tenho exatamente uma comida preferida. Existem comidas que eu gosto, né? Gosto de fazer um macarrão com um molho, né? Eu que tinha um restaurante oriental, gosto de vez em quando de fazer um yakisoba, né? Então, algum tipo de massa. Então, é o tipo de comida, por exemplo, comida mexicana. Também gosto de. Eu gosto muito Nunca comi comida mexicana. Eu gosto muito dessas. Tem aqui comidas. Em Fortaleza? Tem alguns food truck que você tem a opção lá de comer. Por exemplo, aí no Imprensa, ali perto do Canal 10. Sim. Ali tem comida mexicana. Interessante. E aí pronto, eu também gosto de fazer de vez em quando umas comidas mexicanas também. Qual é o prato mais elaborado assim que tu sabe fazer? Então, prato mais... Tu se orgulha assim de fazer? Caramba, eu não me acho esse chefe de cozinha não, pra dizer assim, qual é o prato mais elaborado. Não, existem o yakisoba, como eu falei, né? Então, um nachos mexicano. Confesso que eu gosto muito de fazer nachos mexicano. De fazer o molho, de temperar aquela carne, de ir no supermercado, escolher a carne que eu quero, de não comprar logo a carne moída pronta. Não, eu quero essa carne tenho isso aqui, aí. eu quero essa moe carne, aí pra mim e tal. Eu escolhi essa, eu quero que você vai moer pra mim. Enfim, eu gosto desse processo também. O que eu quero comer, aí eu vou no supermercado, compro e tal. Eu gosto de todo esse processo, sabe? Eu gosto de cozinhar pros outros, cara. Tu gosta de cozinhar pros outros? Pros outros, Então me convide.
Com certeza, pô. Agora Esse negócio de pandemia tá ruim, mas não tá do jeito que eu imaginei que seria, mas Uhum, em relação a convidar pessoas pra cá, mas uhum. Sabe qual é quando eu vou cozinhar, um meu momento de maior aflição? Não é quando você tá com medo de acabar o gás, não. panela de pressão. Não, nem panela de pressão. É você olhar, abrir o armário, quando você vai temperar a comida, e não ter tempero nenhum. Sim, 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 sim. Cara, eu fico louco. Eu disse, puxa, como é que essa comida não vai ter gosto? Então, o cozinheiro, não sei se você concorda com isso. Concordo. Você que concordo. também é um cozinheiro aí, que com certeza é muito melhor que eu, né? A sua esposa já falou isso. De que como você tá no dia, as tuas emoções, o teu estado de ânimo, influencia muito de como tu vai fazer a comida. No meu caso, sim. Já teve dias que eu fui fazer comida apressado, ou um dia que eu estava estressado, desmotivado, e a comida não ficou boa. Comigo, geralmente acontece o contrário. Eu acho que Ah, vai ficar ruim ou não. Tô fazendo aqui irritado e tal. Aí às vezes fica boa. E né? às vezes quando eu tô muito de boa, aí fica ruim. Eu Dá sou alguma sensível, coisa errada. eu penso assim, né? O importante é sempre colocar o famoso amor, o famoso Amor. sazon. Sazon. Zezé de Sazon. Camargo e Luciano. Exatamente. Ouvindo Zé de Camargo e Luciano. Brincadeira à parte. Eu gosto, cara. É? Tem um DVD eu tinha um DVD deles ao vivo na estrada. Eu acho que é de 2004, 2002. Muito bom, cara. Difícil demais te amar assim. Ele olha assim pra plateia assim. Eu pirava, mano. É muito Né? legal as letras. Referências, né? É massa, cantores cara. sertanejos, Mas né? isso eu era adolescente, né? Ah, sim, sim, sim. Quase Você criança. gosta de sertanejo? Não. Não gosto de Só do sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano mesmo. Sou Sim. roqueiro, cara. Ah, é verdade. Tu sabe. Mas por falar em rock, posso Mano, abrir aqui um parênteses? por favor. Já que agora saímos um pouquinho do Daniel Consultor Imobiliário. Eu já fui roqueiro. Ah, Já fui roqueiro na adolescência, né? Por influência do meu primo. Então, gostávamos de aquele rock pesadão, Metallica, Sepultura. não escuta mais hoje em dia. Cara, não. Mas se eu escutar, vai bater um saudosismo. Mas tu... Cara, tu fala às vezes muito formal. Quem escuta assim, tu fala, não, esse cara aí tá tipo... Esse cara não fala assim, mas tu fala exatamente assim, né? Então, cara, nós ficávamos. Meu primo me apresentou o rock. Aí ele me falou de Metallica, de Sepultura. E no tempo do CD, né? Então, no caso, também o Iron Maiden. Sim, E eu confesso de todos o que eu mais gostei, que foi o Guns N' Roses. Guns N' Roses. Então, Eu não sei assim, por que veio na minha cabeça Guns N' Roses. É? A cara de Guns N' Roses mesmo. interessante que nesse tempo a gente é adolescente, né? E meio perturbado da cabeça. Aí ia lá pra galeria Pedro Jorge e visitava lá as lojas de rock. Aí comprava aquelas blusas, comprava gorro, aquelas correntes. E eu recordo que em alguns momentos, né? Você é adolescente, loucão. Aí eu andava sozinho no ônibus, às vezes, aí sentava lá atrás, botava eu de gorro, blusa de rock, corrente. Aí ficava lá atrás, fazendo cara com suas caras de drogado lá atrás. Com certeza o trocador ficava assim olhando pra mim e disse, não, esse cara aí a Me qualquer identifico, momento, com a certeza. qualquer momento esse cara vai saltar esse Engraçado ônibus. que esse tipo de roqueiro, ele acabou um pouco, né? Tu já percebeu? Hoje em dia ou tem né? um emo, Aham. ou tem uma galera mais do punk, assim, que já é puxando um pouco pro emo. Uhum. Hoje em dia não tem mais esse roqueiro mais metal, tanto, né? Claro que tem, mas... Eu confesso que eu não tenho acompanhado mais tanto a questão do rock. Mas eu lembro que no tempo que eu gostava muito, né? Eu não sei o que passava na nossa cabeça, né? Porque gostar de rock, você não podia gostar de rock ouvindo o som baixo, né? Eu não sei Verdade. você. Eu acho que é por causa do peso do grave, alguma Eu coisa não assim. sei o que acontecia. Mas a É gente... quem é o funkeiro, né? Não sabe ouvir funk baixo. é verdade, é verdade. A gente gostava de bater cabeça, né? Tu batia a cabeça também? De ficar um se jogando em cima do Não, outro. bater cabeça e tal. Sim, tudo isso. Então botava o som nas alturas. Pois é, mas é pra contagiar, tá ligado? Bater cabeça e tal. O cara sentiu o som mesmo. Até hoje em dia eu gosto de um som alto. Né? Graças a Deus aqui o apartamento é bem isolado. O vizinho já disse pra mim, não, cara, se fizer festa eu nem vou ouvir. Uhum. Aí eu... Mas se eu te boto contar que eu fiquei, eu acho que em torno de uns 2, 3 anos como roqueiro, gostei pra caramba. E aí começou uma moda entre os amigos de forró.
tava tendo aquelas... Adolescente, assim. Sim, tava tendo muita escola aquelas escolas de dança pra aprender eu forró. tenho uma teoria de que os caras que são roqueiro, que cai pro forró, é por causa de mulher. Com certeza. Né? Com certeza. Eu tive essa fase também, sim, infelizmente. Sim. E aí o que acontece, né? Período de colégio, tinha aquelas festas do colégio, e aí não havia festa do colégio que chamava banda de rock. As festas do colégio é o quê? Bandas de forró. O cara tem um paredão no carro, é pra ouvir Iron Maiden? Não, é pra ouvir o Calcinha Preta lá. E forró é massa, cara. Forró é massa. É legal. Bicho. E quando é aquele forró que mexe com o coração? É contagiante e tal. Aquelas músicas, aquelas traduções, que eles pegam aquelas músicas internacionais, faz uma tradução. Paulinho! Me diz o que eu faço! Tá ligado? Sim. E às vezes quando canta pelo nariz, né? Que tinha lá acho que era o... Como era aquele? Esse planeta de cores. Que era Tropicália? Eu não sei se era Tropicália. Forrozão Tropicália. Então pronto, mas assim, eram músicas que eles pegavam, né? Algumas músicas internacionais, faziam as suas traduções, botavam as suas letras. E era massa que tinha, tipo, coletânea bem forte, né, de forró. A gente, tipo, não, tu tem aquela coletânea que tem a música assim, assada. A gente não conhecia o CD da banda, às vezes. A gente conhecia a coletânea do forró. Com certeza. Até porque era um tempo que a questão de CDs, né, tava muito na moda aquilo dali. Né? Então, o que foi que aconteceu? Eu migrei do forró, migrei do rock, e de uma hora para outra eu me vi fazendo aula para aprender forró. Só que tipo... Mas dançar forró é massa também. O cara que dança forró bem, bicho, o cara fica, caraca. Sim, com certeza. Se destaca, né? Entre as meninas, né? Sim. Com certeza. Mas o que acontece é que eu era muito duro. Então, geralmente o roqueiro é duro. Pois é. Então eu até brincava, não, acho que eu nasci sem nenhuma mobilidade para fazer muitos movimentos. Mas tá falando que tu era porque tu manja mais hoje em dia, cara? O quê? Tu falou eu sou ou tu falou eu era duro? Não, pois é. Não, hoje eu no caso eu não danço mais forró, essas coisas assim, mas eu acho que eu tô com um pouquinho mais de movimento do que naquele tempo. Mas mesmo assim, o problema agora é a idade, né? Aquelas dores que aparecem agora. Cara, diz aí um fato que marcou tua vida, assim. Então... Entrevista de emprego, né? Bem essa pergunta assim. Um fato que marcou sua vida. Fato que marcou minha vida. Eu sei que eu já falei sobre isso, né? Manda. Mas eu vou... Quando eu abri o restaurante, era uma decisão que não era para eu ter seguido, né? Muitas pessoas vieram para mim, será que realmente é para você tomar essa decisão? Existe todo um risco. E... por vários momentos eu fiz tentativas e as portas estavam sendo fechadas para mim. Eu acredito que de alguma forma era Deus me dando um recado, mas eu queria muito, né? E eu recordo que após alguns momentos de portas fechadas, de tentativas frustradas, e eu queria muito montar o meu negócio, eu recordo de que eu entrei no meu quarto e eu falei só eu e Deus. Eu falei assim, Deus, eu não aceito. Eita! Eu não aceito que esse negócio não dê certo. Eu quero esse negócio, nem que eu morra de trabalhar. Queda de braço com Deus, bicho. Exatamente. É complexo, viu? Complexo não, né? É causa perdida. Exato. E aí o que foi que aconteceu? Primeiro, quem eu era para dizer, né? Sim. Chegar diante de Deus assim, eu não aceito, né? E outra coisa, por que eu fui falar para Deus que nem que eu morra de trabalhar? Não, mas sabe o que é pior? Talvez seria muito pior para ti se tivesse dado certo. A pessoa tu ganhando muito dinheiro, se perdendo. Sim. Deus te dando, é aquela bênção que, não sei se você já ouviu essa expressão, que salva para trás. E aconteceu que dias depois, eu tinha passado acho que uns 6 meses tentando e sempre dava errado. Mas depois desse momento que eu estava no meu quarto e falei com Deus dessa forma, dias depois se resolveu. E aí deu certo abrir o negócio e foi um tempo muito difícil na minha vida. Vai de novo. Foi um tempo muito difícil na minha vida. Realmente
quase que eu morro de trabalhar. Os primeiros fios brancos apareceram nesse tempo do restaurante. Foi um tempo muito difícil, foi um tempo... Fora outras coisas que tu me falou Sim, em off, que tu não vai sim, falar aqui, claro, mas que... Existem questões Pesado. pessoais, né, que aconteceram. Então, foi um tempo muito difícil. Um tempo onde fiquei longe da minha família, até porque não dava muito para poder estar com eles. Foi um tempo que minha família, acho que foi o período que a minha família mais viajou. E eu perdia todas as viagens. Então, eu me via diante de um negócio já falido. Eu tinha que tomar uma decisão e eu não tinha coragem para fazer a decisão que era necessária. Então, eu adiei mais ou menos por um ano a decisão de fechar as portas. Queria tentar vender, porque eu achava que eu teria um prejuízo menor. Sim. Mas não foi possível. Até que teve um dia, mas antes disso. Então, teve noites que eu falava com Deus, eu chorava, eu tive depressão, né? Foi um tempo muito difícil. E eu me arrependi em muitos momentos. Pedi perdão a Deus por ter sido tão ousado, por ter sido tão afrontoso com Deus, a ponto de falar daquela forma. Então, o que eu queria muito que Deus era me livrasse daquilo. Sim. Aquele negócio tinha se tornado um grande peso na minha vida, um fardo imenso que eu carregava, e eu não via a hora de me livrar daquilo. Mas eu comecei o negócio ainda muito imaturo, mas para fechar o negócio eu já tinha adquirido muita maturidade na peia. Então eu tinha que fechar o negócio, mas de uma forma responsável, mas eu não sabia o que fazer. Então chegou um tempo de que eu já não tinha capital de giro para comprar os insumos do restaurante. Então eu já estava comprando no dia da produção. Por exemplo, se tínhamos um almoço para fazer, eu ia para o restaurante 8 horas da manhã, ou 7 horas, fazia as compras para poder chegar a tempo ainda da comida ser produzida. E aí já nas últimas semanas do negócio, eu recordo que houve situações de que eu fui passar o cartão e já não tinha mais saldo. Aquilo mexeu muito comigo. E eu me recordei um pouco da história do filho pródigo. Tô ligado. Que eu trabalhava em uma empresa privada. Tava de boa. Eu tava de boa. Eu não tinha um salário muito alto. Mas ali eu tava bem. Mas eu sempre estava lá reclamando, insatisfeito. E aí eu me vi numa situação muito pior, que foi falido, né, já com uma dívida alta. E eu me vi com peso de tipo, por que eu tomei essa decisão? Por que eu não ouvi a Deus? Uhum. Então, chegou um dia que eu fui tentar passar o cartão e não consegui. Não tinha saldo. É muito constrangedor você fazer as compras, você passar o cartão e não ter o saldo. E você ter que retirar alguns itens das sacolas de que alguém já tinha botado e levar pelo menos um mínimo para poder fazer as refeições. Então aquilo, meu ego estava sendo completamente esmagado naqueles momentos. E nesse dia que aconteceu, o último dia que aconteceu essa situação, que eu não consegui pagar lá as compras para poder levar ao restaurante, Deus falou comigo na saída do restaurante. Que Deus falou comigo em um versículo lá em Esdras. Não recordo agora a referência, mas eu recordo o versículo, que diz o seguinte: por saber que o Senhor estava comigo, criei coragem. Então Deus falou comigo, e naquele instante eu não estava com a Bíblia na mão. Foi uma palavra que foi soprada dentro de mim. Massa. Um versículo veio para mim, o versículo que eu precisava ouvir, e eu entendi. Foi a primeira vez que, ao ouvir aquela mensagem, eu tive a certeza que aquele era o momento. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu já estava
há 2 anos e meio naquele restaurante. Eu já estava atrasado em relação ao mercado, né, de trabalho. Eu tinha parado praticamente no tempo. Então eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu não sabia como é que eu ia pagar minhas dívidas. Eu tinha medo, será que eu vou conseguir um dia pagar essas dívidas? Será que um dia eu vou casar? Será que alguém vai querer casar comigo sabendo que eu sou endividado? Então, imediatamente após eu receber essa mensagem de Deus, eu chego no restaurante, falo com a minha equipe e digo, nós vamos fechar as portas. Já estou dando um aviso prévio. Em 15 dias nós vamos encerrar as nossas... Tendo que pagar os funcionários ainda, né? Encerrar as nossas atividades. Eu fechei esse restaurante com uma dívida em torno de talvez de 60 mil ou mais que isso. Pagou? Paguei como consultor imobiliário. Ô, glória! Massa, cara. Paguei como consultor imobiliário. Mas assim, naquele instante eu não sabia que eu ia ser um consultor imobiliário. Tanto que fechei o restaurante. Nos primeiros dias, foi um alívio. É como se eu tivesse tirado um elefante das minhas costas. Os primeiros 15 dias foram fantásticos. Eu era livre novamente. Eu não precisava mais ir todos os dias àquele trabalho. Eu não precisava mais estar em um lugar que eu não gostava mais. Então, foi ótimo, 15 dias. Mas depois, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Havia uma promessa de que eu teria um trabalho, porque eu tinha falado com algumas pessoas, e esse trabalho não vinha, se passaram alguns meses. Então eu comecei a ter depressão, uma forte depressão, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Então eu que tinha alguns preconceitos com questão de terapia, eu me vi necessitando de uma ajuda profissional. Então eu comecei a fazer terapia e simultaneamente a família falava, e aí, o que é que tu vai fazer da tua vida agora? Vai não, já está na hora de recomeçar. Então eu comecei a mandar currículos. Saía entrando nos sites, mandando currículos. O que eu precisava era voltar a trabalhar. Eu não sabia com o quê. Até que teve um dia que eu vi um anúncio lá falando que proposta para você ser consultor imobiliário. Eu fiquei pensando, o que é que faz um consultor imobiliário? Eu nem sabia. Mas mandei. A proposta, havia uma remuneração que naquele momento, naquele anúncio, eu disse, não, se eu conseguir isso daqui, acho que um dia eu consigo pagar essas minhas dívidas aí. Então pronto, se passaram, para mim era apenas mais um currículo que eu estava mandando. Sim, sim. E aí se passaram em torno de uns 2 meses, estava dentro de um ônibus, resolvendo alguns assuntos pessoais. E aí eu recebi uma ligação para poder ir para uma entrevista dessa de consultor imobiliário. Eu nem lembrava mais que eu tinha mandado esse currículo para essa vaga. E aí, era no imobiliária. E aí eu pensava que eu ia fazer um trabalho de analista, com carteira assinada, com um salário fixo por mês. E aí o palestrante, que tinha mais umas 10 pessoas na sala, ele vai e diz o seguinte, olha, vocês talvez tenham chegado aqui com uma ideia do que seria a vaga. Mas o que eu quero falar para vocês é que aqui é para vocês serem corretores de imóveis. Aí eu, poxa vida, caramba, eu vou ser vendedor? Aí eu disse, olha, não tem carteira assinada, não tem ajuda de custo, não tem salário fixo, então vocês vão empreender aqui. E aí, como é que alguém como eu, que estava naquele momento endividado, sem saber o que ia fazer da minha vida, ia topar novamente me arriscar em algo que eu não ia receber nada no começo. Só receberia se eu fechasse vendas. Mas por outro lado ele falou, mas se vocês fecharem as vendas, esses são os valores que vocês podem vir a receber. E aí quando eu vi os valores naquele instante, eu disse assim, não era o que eu pensava, mas aí está uma oportunidade de eu recomeçar a minha vida. Massa, pô. Marcou mesmo, né? Isso aí? Com certeza. Eu ainda me emociono falando. E, cara, sempre que eu te vejo, tu tá sempre motivado, né? A fazer as coisas e tal.
A gente já liderou coisas juntos, né? Durante 2 anos seguidos. Lá, Sim, a caravana top. Quem sabe vamos para uma terceira vez, né? Isso, com certeza. Uma caravana levando a galera pra... Pra Campina 100 Grande. pessoas pra Campina Grande. Cara, não sei mais se 100 Ei, cara, pessoas, porque aquela pesado, vez, né? Talvez 50, né? 50, né? Vamos muita baixar aí. responsabilidade, né? Foi sim. Foi sim. Mas que bom que eu deu acho certo. que foi uma experiência legal. Foi amadureci, viu, com aquilo ali. Com certeza. Levar 100 pessoas, se responsabilizar. Com certeza. 100 pessoas. Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho, cara. Assumindo... Por causa de você, principalmente, que você é um marketing man ambulante. Mas, cara, sem enrolação, né? Já desviei aqui o assunto, mas o que é que te motiva, cara? O que é que tu trabalha tanto? Então, acho que cada um de nós temos sonhos, né? Sim. Antes de empreender, eu tinha sonhos absurdos. Sonhos que eram sonhos que talvez nem tivessem relação comigo. Acho que sonhos mais para poder mostrar algo aos outros. Aham. Hoje eu vivo Material e tal. sonhos materiais. Hoje eu vivo mais os meus sonhos, né? Hoje eu topo mais uma vida mais simples, né? Hoje o meu grande sonho é a minha família, minha futura família, né? Isso é algo que me motiva muito a trabalhar, de poder ser o mantenedor do meu lar, de poder dar o melhor para minha futura esposa, para os meus futuros filhos. Eu não sei se eu vou ter uma casa de luxo, eu nem sei se eu preciso disso, né? Na realidade, o que eu quero mesmo é ter uma vida simples, né? Amém, e poder cara. ter as conquistas, né? Que forem acontecendo à medida que Deus for abençoando. Amém. Cara, e tu, voltando aí ao assunto tu falou aí da mensagem de Deus, né, pra ti. Quando eu comecei isso aqui, eu tive um pouquinho... Eu tenho muito disso, sabe? De observar, tipo, se tá dando muito errado. Às vezes eu acho que é sinal de Deus. Pode não ser também, né? Claro. Sim. Isso é uma coisa meio pessoal. A gente tem exemplos bíblicos e tudo, mas é meio pessoal, né? Ainda assim. Quando eu tentei o canal de eletrônica, não sei se tu já viu, é o curto-circuito. Sim. Tá lá, né? Galera, se inscreva. Não tem conteúdo, não se inscreva. Eu amo fazer aquilo ali, eu amo ser professor. Mas, Certo. cara, não tava dando, bicho. Eu tava ficando doente, cara. Eu fiz uns 5 roteiros, tá prontinho lá, bonitinho. Só que, cara, tem que estudar muito. A edição do vídeo é muito didática, tem muita figura, tem muita coisa, é muito trabalho. Eu tava morrendo. Aí eu tava querendo fazer os 2 canais ao mesmo tempo. Aí eu, não, cara, eu vou largar um e ficar com outro. Aí eu escolhi, não. Prazer de fazer? Tinha, mas é muito trabalho, cara. É muito trabalho. Se eu ficar só fazendo aquilo, talvez. Aí, quando eu comecei a fazer esse aqui, tudo deu certo, cara. Eu ganhei essa cadeira, cara. Massa. Gustavo, te amo, viu, cara? Ele me deu uma cadeira, ele ligou aí, cara. Quer uma cadeira pro teu canal aí? Eu não tinha nem cadeira. Quer dizer, eu tenho cadeira, obviamente, mas eu não tinha uma bonita cadeira, desse né? jeito aí. É confortável, né? Demais. Por mim, eu ficaria aqui umas 5, 6 horas. Tudo deu certo, cara. A lâmpada eu consegui. Um amigo meu, a gente trabalhou no nome. Tem essa mesa aqui, tem essa estrutura aqui. Cara, tudo dando certo. A compra do microfone, deu dinheiro. Já paguei, eu vendi umas coisas na hora. No mesmo dia que eu consegui. Enfim, deu tudo certo e eu acho que era sinal de Deus. Não, faz o valiosamente. Uhum. E Alexandre, assim, aproveitando a oportunidade, já que você falou sobre isso, esse podcast, esse canal que você tem, é tão boa essa conversa, é tão leve. São pessoas comuns, que eu não sou famoso. Eu sou uma pessoa comum. Uhum. E eu acho legal essa proposta. Pessoas comuns feito para pessoas comuns. Hoje a gente está muito nessa questão de tipo, porque tem que ser um digital influencer, porque tem que ser famoso, vamos chamar só essas pessoas famosas. E vai ter também no futuro, mas tipo, quando é que a gente ouviu um cara falando de ser corretor simplesmente por ser corretor, tá ligado? O primeiro convidado, tu conhecia, né? O Anderson Leite? Ele é vendedor ambulante nos ônibus, é pastor. Sim, conheço. Ele era da Manaim e tal. Cara, fantástico. Ele deu um show aqui. Foi muito Eu fui legal. perguntar dele, o que você diria pra alguém que tá começando? Ele, olha, esse negócio de eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, isso é errado e tal. Eu, caramba, cara, o cara deu um show no primeiro, assim. Foi massa, cara. Eu achei muito legal você começar Quando é que a gente ouviu um vendedor ambulante falar e tal? O que aquele cara pensa, o que aquele cara sente? Uhum. E é legal porque, por exemplo, você chamou o Anderson, né? Sim. Eu já conheci o Anderson, mas de vista. Tinha trocado algumas palavras com ele. Mas após ele vir aqui pra cá, após ele participar aqui do teu podcast, do teu canal,
você já consegue ver o antes de outra forma. Com certeza, cara. Eu vi de outra forma na hora. Né? Então, às vezes, o que acontece? Nós temos amizades, nós temos colegas, e às vezes a gente encontra essas pessoas até com frequência, mas nós não conhecemos essas pessoas. Aqui, nesse momento, eu não estou de frente com o Gabi, estou de frente com o Alexandre, né? Mas assim, tantas coisas que você está aprendendo ao meu respeito, tantas coisas que as pessoas que vão ver esse canal estão vendo. Porque, por exemplo, hoje algumas pessoas talvez me vejam como consultor imobiliário. Algumas pessoas que me conhecem há mais tempo devem saber de que um dia eu tive um restaurante. Mas essas coisas que eu estou falando aqui são coisas pessoais, são coisas que estavam nos bastidores. Aqui nós estamos falando de vida real. Vida, é massa. Esse é o objetivo, cara. Obrigado pelo elogio aí. Parabéns aí. Então segue o quê? Como é que, quem quiser seguir aí o Valiosamente, faz de @ novo aí. Valiosamente, já passou aí. já eu faço aí o final, mas tem antes disso, tem alguma coisa que você ficou de falar e não falou? Algum assunto que você queria tocar e não tocou? Não, nesse momento não. Eu acredito que você falou sobre... A gente falou sobre um monte de coisa, né? Sim, questão profissional, sobre algumas coisas pessoais, né? Tu tem alguma pergunta pra mim? Eu sempre falo, é clássico de terminar o programa assim. É uma pergunta pra você? O que te motiva a fazer esse canal? Cara, eu quero que isso aqui seja a voz. Voz das pessoas comuns, como você falou. E esse tempo, todos os programas quase eu faço isso. A galera deve estar cansada, mas nesse tempo que todo mundo tá falando tanto em rede social, em Instagram, todo mundo fala, todo mundo posta lá o que quer. Sim, às vezes a gente não vê nem a reação das utilizando pessoas. a sua liberdade de expressão, sim, né? Que é massa, só que tá todo mundo falando muito e ninguém tá se ouvindo. Aqui é um lugar pra você ver as pessoas. Aqui é influenciado muito pelo Flow também. Eu já era fã, Flow Podcast. Certo. Eu já era fã de entrevistas e tal. Eu e o Jocaf se reunia pra ficar assistindo entrevista e tal. Os rascunhos desse negócio aqui estão desde 2017. Mas foi muito influenciado pelo Flow. Porque lá houve esquerda, direita. Você ouve pessoas falando que você não... Eu curti uma entrevista do Boulos, cara. Eu nunca imaginei que eu ia curtir o Boulos falando, tá ligado? É isso. Isso que me motiva. Massa, legal. Então assim, Alexandre, eu desejo muito, assim, eu vou continuar acompanhando o teu canal, né? E eu tô muito curioso pra saber aí quem é que vai sentar aqui nessa cadeira aí nos próximos programas. Tem aí. uma galera boa vindo aí, cara. Tem uma galera boa vindo aí. Legal. E famosos assim, também. Famosos também? Famosos também. Mas e é legal, né? Isso, né? Se trazer pessoas. Vou chamar a Gabi Benvenuto. Não sei se ela vai aceitar, mas vou chamar ela. Chama a Benvenuto. Chama aí. Ela vai indicar aí vários livros aí dela. Mas é legal. Chama aí pessoas comuns, digital influencer. Não, com certeza. Eu acho que é legal. Você tá abrindo as portas aqui do canal aí para todo tipo de pessoa. Isso é muito bacana, porque cada pessoa que vem aqui conta uma história, a história da sua vida, uma história profissional. Sim. E confesso que vai ter programas que vão atender mais a um certo público, outros vão se identificar mais com outros. Observei que quando o Davi veio aqui, né, o pastor Davi... Bombou, porque o Mateuzinho e o Dois Dedos de Teologia divulgaram. Ah, legal. E a Larissa Lima também. Ah, então pronto. Aí bombou, cara. Poxa, deu gente do Brasil todo. Eu não sei se a galera que tava se inscrevendo tava pensando que era um podcast crente, né? Que não é. Eu trago aqui pessoas, todo tipo de pessoa, todo tipo de, tudo, né? de gênero, raça, qualquer cor. Do que a pessoa pensar, a não ser que cometa um crime e faça apologia a crime, mas tirando isso, todo mundo é bem-vindo aqui. Legal. Posso fazer minhas considerações finais? Faça suas, fique à vontade. Não, primeiramente quero agradecer, né, o seu convite, né, de vir aqui. Eu estava observando os que estavam vindo, como você sabe, eu como seu amigo, o que eu posso fazer, eu faço, né? Curto, sigo, incentivo, faço comentários. Eu vi lá você curtindo. Né? Então, assim, a gente tenta encorajar, incentivar, sim. Né, para que a pessoa sempre se sinta motivada. Isso é massa, cara. Obrigado por isso. Obrigado mesmo. Né? E aí eu confesso que fiquei surpreso com o convite, mas fiquei muito feliz. Eu vi uma oportunidade primeiro, da gente bater esse papo aqui legal, que foi muito bom. Eu tenho certeza que tem histórias que eu contei aqui pra ti hoje no canal que eu acho que tu não sabia. Eu não sabia, não. Né? Não sabia. Então, assim, foi legal, porque tu pôde me conhecer um pouco mais, né? Não só você, mas todos os que estão assistindo aí nesse momento aí esse canal.
Então, assim, eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite, né? Eu sou apenas um humilde, simples consultor imobiliário. Quem sabe no futuro eu esteja em um degrau a mais e aí eu vou poder recordar desse momento. Quero agradecer a você por ter aberto todo esse espaço e eu quero mandar um abraço, né, para toda a minha família, né? Eu tô me sentindo num programa da Xuxa agora. Vai, olha pra câmera e manda um abraço aí. Então, assim, eu queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família, né? E assim, um beijo, um abraço especial na minha noiva. Ela nesse momento, ela acompanhou um pouco aqui do que foi falado no canal, mas agora ela tá tomando ali um chá. Então... Tá tendo um momento de meninas ali com a minha esposa. Exato, momento de meninas. Então eu dedico a ela também tudo isso. Enfim, é isso. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Você gostou do papo hoje? Gostou da proposta do programa? Se inscreva no canal. A gente tem convidado novo toda segunda-feira. A gente tem os cortes lá no canal. Cortes do Valiosamente, às quintas e sextas. Dê uma conferida lá. Se inscreva para você não perder nenhuma informação, nenhum update lá. Siga nossas redes sociais. Tem conteúdo toda semana, conteúdo bom. Não é para ficar enchendo seu saco. Você gosta de podcast? Gosta de conhecer pessoas? Se inscreva lá. Siga lá. Valeu!